E agora a gente vai começar esse livro do Miramês, que é o Moldando Pensamentos. Então estamos começando agora. E feliz aí pela entrada do Djair, que gosta tanto do Miramês. Entrou exatamente quando a gente está começando esse livro. Então, é um livro muito rico. Foi o Rômulo que trouxe pra gente aqui esse presente. E agora vamos iniciar pelo capítulo 1. Usando o pensamento. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Que bacana. Então, vamos lá. Usando o pensamento. O pensamento e a forma de pensar estão diretamente ligados ao que sentimos, ao que vemos, o que lemos ou o que ouvimos. Ele pode e deve ser trabalhado, moldado. Viemos, através dos séculos e das reencarnações, em processos de reforma íntima e progresso moral e espiritual. Ainda, às vezes, temos recaídas por estarmos em formação e o nosso pensar é afetado imediatamente. Seja com a negatividade, com a inveja ou com a falha equivocada, e chegando a ações e sentimentos violentos, desequilibrados. O trabalho de reforma íntima requer um desprendimento de muitas coisas que, até então, eram úteis e faziam parte do nosso ser. Isso, no primeiro momento, nos deixa perdidos, pois como pensar no bem diante de alguém que nos fez ou nos faz sofrer? Como agir diante daquele ou de situações em que o meu sucesso será deixando de fazer e pensar o bem ao próximo? Para essas respostas e direcionamentos, temos nossa consciência que age sempre que pensamos, nos alerta e chama a nossa atenção para pararmos e orarmos. O pensar é um instrumento que há em nós, um presente de Deus, que funciona como um filtro entre o que sentimos, fazemos, falamos, agimos e reagimos. Esse filtro trabalha sem parar e a sua limpeza deve ser diária e sempre através da prece e das lições do Evangelho. Devemos estar atentos ao que vemos, ouvimos e nas relações pessoais ao nosso redor, pois isso influencia diretamente o nosso pensamento. A tranquilidade ao orarmos, a paz que sentimos e o equilíbrio alcançado nesses momentos devem ser cuidados para que fiquemos assim o maior tempo possível. E como conseguir isso? Através do pensamento. Por isso, a preocupação no que fazemos durante o tempo em nossa jornada diária. O contato com o Pai alcançado diretamente nas preces nos deixa em sintonia com Ele. O nosso pensar se aproxima ao dele e percebemos a necessidade do trabalho e da disciplina em pensar para depois agir no bem. O equilíbrio interior, que tanto é estudado e procurado por todos nós, não está separado do pensamento. Pelo contrário, estão completamente unidos. Um não caminha sem o outro. A capacidade de pensar do homem é uma ferramenta divina, responsável por nossas ações e conduta, e o resultado será de acordo com o que fazemos, lemos, estudamos e, primeiramente, quando oramos. O pensamento é o primeiro a ser tocado, antes mesmo de iniciarmos a caminhada. Nosso processo, pois, para tal, necessitamos de pensar e analisar nossas atitudes e comportamentos. Essa moldagem e mudança do pensar nos desperta para o estudo, e a prática do Evangelho nos mostra que a tranquilidade, a alegria,
a presença de Deus e o equilíbrio sentidos e alcançados durante a oração podem e devem estar presentes em todos os momentos e em todas as nossas ações, em qualquer local e com todas as pessoas. Tudo o que nos acontece, em qualquer lugar ou situação, tem um motivo, razão ou consequência, e o pensamento atua para frear nossos impulsos descontrolados, filtrando nossas emoções, ações e reações. O nosso pensar age intimamente na percepção e na solução dos problemas e desafios e, paralelamente, agindo em nossa maneira de ser na sociedade e no convívio dos nossos irmãos e companheiros de caminhada. O pensamento elevado é um alimento bom, tanto para o corpo físico quanto para a alma, para o espírito. Caminhamos lado a lado, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e de famílias e locais também diferentes. E o que vai nos unir é o respeito, o amor e o pensar em Deus. E o pensar que Deus existe e que somos. Pensa, meu irmão, no amor cristão que há em ti e nas tuas atitudes. Pensa no que tens feito em favor do próximo, na construção do mundo melhor com pessoas melhores. Pensa em Deus, em todos os momentos da sua vida, e tenhas a caridade como ferramenta dele para o trabalho diário, ininterrupto. Este é o pensamento cristão. É muito bonito, né? O texto todo, né? E são, aqui, rapidinho, ressaltar 2 pontos, né? Quando ele fala que sempre que a gente começa a pensar e ter um pensamento que pode ser um pouco desordenado, a nossa consciência nos dá um alerta disso, né? E a nossa consciência seria o quê? Não só nossas reminiscências de memórias passadas, mas como os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, que estão sempre ali para tentar nos ajudar. E um outro ponto que eu achei muito importante, a gente precisa realmente estar muito atento. Tudo, absolutamente tudo ao nosso redor influencia os nossos pensamentos. Então, tudo que a gente vê, fala, ouve, sente, percebe, tudo, absolutamente tudo ao nosso redor pode influenciar o nosso pensamento. Daí aquela máxima sempre que a gente repete incansavelmente: vigiar e orar. Se a gente não se manter atento, não se manter ligado à espiritualidade superior, a Jesus, a Maria, a Deus, a gente pode predispor uma confusão mental em nós mesmos. Um ponto nesse texto também que me tocou bastante. Aliás, como o Silvio falou, também achei todo esse texto lindo. Na verdade, cada parágrafo, né, dá para fazer aqui toda uma reflexão. É essa parte do... Primeiro, o capítulo, né? O capítulo é Moldando Pensamentos, é o próprio título. Então já passa a ideia de que nós estamos constantemente estruturando, forjando e trabalhando no nosso pensamento. Ou seja, ele é algo que está na nossa capacidade de estarmos trabalhando e deixando ele da maneira que seja mais harmônica. E um ponto que ele coloca aqui é sobre a importância da prece, que é sobre esse aspecto da gente estar se vigiando quando começa a perceber que está indo para caminhos que cada vez são mais densos, que não são harmônicos, é parar e entrar em sintonia com pela prece com os planos superiores, como forma de estar moldando mesmo e conectando com todo mundo maior. E aí eu lembrei, na quarta-feira, quando a gente tem estudado o mentomagnetismo, porque nosso campo mental, ele está em conexão
com verdadeiras egrégoras, né? Egrégoras tá ligados com essa ideia de agregar, com essa ideia de estarmos juntos. Então, momento que a gente vai, pelo convívio, vai entrando em sintonia com correntes de pensamentos, tá ligado com todo o grupo, pessoas, espíritos que estão vibrando naquele pensamento. Então, a gente conseguir perceber isso e, pela prece, se reconectar com novas correntes, né? Correntes que sejam superiores e mais evoluídas do ponto de vista espiritual. Então, o primeiro ponto era isso da prece, e o outro também que eu vou colocar aqui, bem rápido, é esse aspecto do estarmos o tempo todo. O tempo todo, o nosso pensamento, ele, né, a gente sabe que ele está aqui o tempo todo, mas conseguirmos cada vez mais colocar na vida diária, ou seja, nas 24 horas, um trabalho, um pensamento positivo. Então, aonde que faz isso? Onde que a gente coloca isso? É nas nossas ações, é no convívio com a família, com amigos, é no trabalho, é na rua, né? Em cada relação, a gente está naquela situação pensando qual seria a forma mais harmônica de estarmos atuando, sabe? Então, é isso. Vou chamar a atenção do Tiago. O pensar é um instrumento que há em nós. Um presente de Deus que funciona como um filtro entre o que sentimos, fazemos, falamos, agimos e reagimos. Estou pegando as palavras do Silvio, do Ismael, e uma frase que o Ismael falou na semana retrasada, do Trigueirinho, é manter o estado de oração. Quando a gente mantém esse estado de oração, a gente mantém um pensamento mais elevado. Como se o pensamento é um presente de Deus, é uma coisa muito divina, e a gente desvirtua facilmente, né? A gente mantém estado de oração, estado orante, acho que era essa frase, estado orante. É manter as nossas elevadas, as nossas atitudes elevadas, as nossas palavras serão mais pesadas, palavras de amor, palavras que transformam, que levam a serenidade com o Pai. E eu acho que através disso, o outro ponto que ele fala, né, o equilíbrio interior, a paz interior, vem tudo do nosso pensar. E essa nossa caminhada para a reforma íntima, né, que a gente tem, tanto falou há um tempo atrás, a nossa reforma íntima começa a gente orando e vigiando o nosso pensamento, né, o nosso pensar. Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui com vocês. É claro, pessoal, assim, que tudo isso que está aqui é o ideal a ser alcançado, né? Mas todos nós ainda temos nossas dificuldades, né? Para manter isso sempre. Então, o estado orante seria, assim, a perfeição para a gente, né? Mas a gente não consegue manter 100% do nosso tempo esse estado orante. Às vezes a gente está até sentindo que não está muito legal e tenta se prender a uma oração, mas a cabeça está confusa e não consegue. Então, assim, a gente tem que ter sempre em mente que tudo que a gente lê aqui, que a gente escuta, é assim, um ideal a ser alcançado, é o que nós estamos buscando, mas não necessariamente a gente tem, como é que eu vou dizer assim, a obrigação de já estar vivenciando tudo isso, porque nós ainda estamos, a gente pode dizer, nos moldando, como diz o próprio, nós estamos nos moldando. Então, e às vezes é difícil, e às vezes a gente quer buscar o reequilíbrio, mas a cabeça está tão confusa, a gente não consegue. Então, para essas horas, é preciso a gente trabalhar de alguma forma para tentar recobrar esse estado orante, essa ligação com a nossa espiritualidade,
E aí vale né, não chega a ser bem uma dica, nesses momentos, se a gente fica fixado, não, eu tenho que rezar para me equilibrar melhor, a coisa fica às vezes mais confusa. Então você abrir um pouco a mente, você buscar pensamentos, imagens que te levam a uma situação de calma, de tranquilidade, você respirar com calma, profundo e tranquilamente. Então você buscar se acalmar. E funciona muito você respirar tranquilamente, profundamente e tentar se ligar a imagens, a situações que te fazem bem. Que isso vai modificando e daí você consegue partir para uma oração mais consciente, para o reencontro desse estado de harmonia com a sua espiritualidade. A Janine quer falar. Diga aí, Janine. Bom dia. O que eu achei mais interessante aí é um momento em que ele fala: o pensamento elevado é um alimento para a mente, para o corpo e para a alma. Então, levando em conta que o pensamento é um alimento, ou seja, o pensamento elevado, né, seria um alimento benéfico, o pensamento não elevado seria um alimento que nos faz mal. O Silvio comentou que é muito difícil que a gente se mantenha em estado de oração contínua. E eu entendo, eu também compreendo isso, mas eu acho que é o contrário. Assim, Silvio, no meu ponto de vista, eu penso que é tão difícil nós mantermos pensamentos elevados a todo momento, que a oração é uma ferramenta para isso. Que é mais fácil estarmos em estado, nós orarmos para elevarmos o nosso pensamento do que o contrário. Porque o nosso pensamento, como ele vem, né, de um sistema mental, nosso sistema mental, ele está baseado no passado, né, e no anseio do futuro. Então, o nosso pensamento, ele tende sempre a repetir experiências e a ter medo, porque ele é um resultado da nossa mente. E a oração seria uma ferramenta para nos ajudarmos a elevarmos ao pensamento, que é algo difícil de se manter a longo prazo. Então, a oração, por isso que os mestres, eles trouxeram, olha, a oração, orai e vigiai, porque o vigiar por si só é muito difícil, né, levando em conta que nós estamos aí em uma antena parabólica relacionados ao que está acontecendo no meio e dentro de uma vibração energética de um planeta que ainda não está em frequências mais altas. E aí a oração, ela é uma ferramenta para nos puxar para essa elevação. Assim, não sei, é assim que eu penso. Ismael. E nessas ideias que estão sendo colocadas, que o Chico colocou, que você colocou, que o Rômulo, e que eu me lembrei, quando eu estava na graduação, eu fui estudar fora de Brasília, e fui para uma república, né, o pessoal, já contei aqui vários casos dessa república, que o local, a minha república, era eu e mais 7 pessoas, era ao lado de um centro católico, e a gente tinha acesso lá porque a gente podia usar essa linha de estudos, e aqueles religiosos, eles, para manter essa atitude orante, viu, Rômulo, o Trigueirinho fala, o termo é atitude orante, para manter a atitude orante, eles usavam muitas ferramentas. Então, eles tinham o que eles chamavam das jaculatórias, que eram, durante o dia, ter momentos em que eles escolhiam determinadas frases que tocavam muito a alma deles. Então, por exemplo, Jesus, guia meu caminho, Deus de puro amor. E então eles criavam frases, palavras, que eles ficavam como jaculatórias. Então estava trabalhando e aí realizava aquela jaculatória. Aí isso são
ferramentas para se manter nessa atitude orante, né? O Silvio lembrou bem essa questão da respiração. Eles tinham outras que era, durante o dia, tinham horários fixos em que eles faziam pequenas orações. Então, tocava um, o relógio deles, e eles paravam e faziam, assim, orações, que eles chamavam de orações vocais, que eram orações prontas, né? Às vezes era o Ângelus, era uma Ave Maria, mas isso tudo facilita o pensamento, ele está cada vez mais mantendo uma frequência alta, né? Então, eles tinham os momentos de oração deles, mesmo que era diário, os trabalhos individuais, eles tinham uma leitura espiritual, então todos os dias tinha um momento que eles tinham que ler 15 minutos de uma leitura espiritual. Então, eram várias e várias ferramentas. Isso é bacana porque a gente pode se inspirar e perceber pequenas atitudes que a gente pode incluir no nosso dia, que não vão tomar muito tempo, mas que facilitam esse aspecto da oração, da atitude orante, da gente estar cada vez mais nos mantendo em ligação com os mentores, nesse diálogo com o mundo maior. Exatamente. Como é que é? Jaculatória. Jaculatórias. Tem um efeito muito semelhante aos mantras, né? E justamente, esse é o ponto. Se a gente precisa de ferramentas para retornar, digamos, a essa forma de equilíbrio, é porque a gente não consegue mantê-lo. Senão se a gente conseguisse mantê-lo, a gente não precisaria de ferramenta. Então, a prece, os mantras, a ejaculatória, todos são ferramentas que foram sendo desenvolvidas para quando a gente percebe que se desviou daquele equilíbrio, retornar. Então, e isso, na verdade, confirma que nós não mantemos, a gente não tem condições de manter isso de forma constante. Por isso, a gente precisa das ferramentas. As ferramentas são os lembretes. Opa, peraí, eu saí da minha estrada dos tijolinhos, preciso voltar. Então, eu uso uma dessas ferramentas. Por mais que a gente entenda tudo que está escrito aqui, o nosso dia a dia é influenciado por muitas coisas, situações, informações, pensamentos que a gente nem sabe que estão sendo direcionados a nós. E tudo isso pode nos ajudar a nos equilibrar ou facilitar que a gente se desarmonize. E a gente não está sempre atento a isso. Principalmente se a gente está na rua trabalhando, está fazendo alguma coisa, nossa mente está totalmente desligada disso. Então, todas essas formas de nos trazer de volta são altamente benéficas, mas elas são necessárias justamente por isso, porque a gente não consegue manter esse estado por si, apenas com a nossa vontade. Janine e Andréia. Não, eu pensei a mesma coisa que o Silvio, né? As frases jaculatórias são mantras, né? Aí lembrando que mantra é treinamento da mente, né? Mantra é treinamento da mente. E para ver como nós precisamos muito, então, da oração, dos mantras, porque o nosso pensamento, ele não tende à elevação. E a oração, então, ela nos ajuda a trazer de novo um processo de elevação, né? Porque se a gente deixa só o pensamento fluir, os nossos pensamentos, por si só, eles vão tender a esse passado, a esse futuro, e que não vão nos permitir aí a entrada de novas possibilidades. Andréia. Oi, gente. Eu queria ressaltar também, não só a questão de trazer a gente de volta na hora que a gente se for, né? Mas da gente também criar uma condição favorável para que a gente não se perca, né? No decorrer do dia, da rotina. E aí, para mim, tem muito a ver com esses cuidados que a gente tem com o nosso corpo. A própria yoga chega de uma forma bastante importante na minha experiência. Eu preciso realmente reforçar também, né? A própria arte, né? O que a gente acessa de arte, de
imagens ou de conteúdos que possam elevar esse nosso pensamento, a própria música, né, que a gente acessa. Então, como a gente é corpo e alma, tudo junto ao mesmo tempo, é muito esse cuidado para ver o que consumimos, né? O que ou aquilo que nos permitimos ser atravessados durante o dia, né? Como a música, que às vezes a gente está em ambiente que de repente certas músicas baixam a nossa vibração, imagens, até reportagens violentas. Então, são essas coisas que a gente, né, precisa, aquela história do vigiar e orar, que para mim sempre teve assim, vigiar para ninguém fazer o mal a você, mas não é isso, é uma coisa muito introspectiva. Você tem que vigiar você mesmo, né? Que aí você, olhando para isso com atenção, você consegue realmente estar numa condição de proteção, uma condição mais favorável para transitar, né? No dia a dia. Era isso que eu queria trazer também. E até também, por exemplo, hoje tem Rômulo, José, Neuza, né? Estão indo para um outro lugar, estão em um outro lugar, né? Bebendo da natureza intensamente. Então, quanto isso também faz com que o pensamento ele vá para um outro lado, né? Então, beber na natureza, se organizar para isso, se programar para isso, né? Para ter essas fugas, ou então observar isso no dia a dia, né? Flora tem uma prática de andar de bicicleta e estar ouvindo, né? As leituras. Então, ela, ao mesmo tempo que absorve isso que a gente lê, né? Ela também está nesse contato direto com a natureza. Então, são essas coisas, é toda uma dinâmica, né? Porque a gente não está parado, deixando ou só pensando, reclusos num lugar favorável. A gente está no mundo, a gente está jogado aí. E o que é que a gente, nesse jogo da vida, né, se permite acessar, acessa intencionalmente, ou desacessa para poder realmente estar numa condição melhor para a gente e para o mundo. Era isso que eu queria falar. Andréia, gratidão.